do nono ano A, iremos falar sobre a Constituição de 1934, estabelecida por Getúlio Vargas a fim de tornar legal sua presidência e assim frear a Revolução Constitucionalista iniciada em 1932. Mas o que é uma Constituição e para que ela serve? A Constituição é um conjunto de leis que regem a vida de uma nação, com o propósito de declarar direitos ou deveres individuais dos estados e das federações, também conhecida como Carta Magna, Lei Fundamental, Lei Suprema, Lei das Leis, Lei Maior. Mas você sabe quem foi Getúlio Vargas e o que foi a Constituição de 1934? Para sabermos mais sobre isso, temos de voltar lá no início da Era Vargas. Carta Constitucional promulgada legalmente manteve o nome Estados Unidos do Brasil. Tinha o objetivo de melhorar as condições de vida de grande parte dos brasileiros, criando leis de trabalho, saúde, educação e cultura. Separação dos poderes, mas com independência do executivo, legislativo e judiciário. O direito de todos à educação, com a determinação de que esta desenvolvesse a consciência da solidariedade humana. A obrigatoriedade e gratuidade do ensino primário, inclusive para os adultos. E intenção à gratuidade do ensino imediato ao primário. O ensino religioso facultativo, respeitando a crença do aluno. A liberdade de ensinar e a garantia da cátedra. A possibilidade de nacionalizar empresas estrangeiras e de determinar o monopólio estatal sobre determinadas indústrias. Houve uma reforma eleitoral que aprovou e implantou o voto feminino, o voto secreto, e um dos maiores feitos por Vargas, criou a Justiça do Trabalho, com salário mínimo, férias remuneradas, repouso semanal, jornada de trabalho de 8 horas por dia. Durou cerca de 3 anos, sendo composto por 187 artigos e 26 transitórios. O ponto de partida para que a Constituição de 1934 fosse feita foi a partir da revolta que teve com militares de São Paulo, pedindo a saída de Vargas e uma reunião com a Assembleia Constituinte, a qual elegeu Getúlio Vargas como novo presidente, tendo então pela frente mais 4 anos no poder, e sendo feita a tão pedida Constituição de 1934. E tudo isso lhe fez lembrar de quando foi eleito o nosso presidente. Getúlio foi escolhido para disputar contra Júlio Prestes, o qual acabou ganhando, mas por causa da morte de João Pessoa, que era o vice de Vargas, acabou perdendo o seu novo título de presidente, pois um levante militar acusou Júlio Prestes como o comandante dessa morte, e por isso o título de presidente do Brasil passou para Getúlio Vargas. Durante seus anos de governo, Vargas fez muitas mudanças, como por exemplo, tirando o governo que estava antes e colocando pessoas de sua confiança agora, criando leis trabalhistas, entre muitas outras. Mas alguma dessas mudanças acabou irritando a população de São Paulo, que em forma de expressar a sua raiva, fez um protesto, pedindo que Getúlio se retirasse do poder e uma reunião com a Assembleia Constituinte. E algumas de suas exigências aconteceram. Foi criada a Constituição de 1934 e Vargas foi eleito novo presidente. Ele aproveitou para criar coisas que o engrandeceriam, como a imprensa de propaganda. Essa Constituição foi a terceira no Brasil, mas a segunda Constituição republicana. A última Constituição feita foi a de 1891 e entre ela a de 1934. Não houve muitas mudanças, somente as que dizem respeito ao povo. Vargas era conhecido como pai dos pobres e mãe dos ricos, o que é contraditório, mas uma coisa é certa, ele lutou pelos direitos do povo. Promulgadas são aqueles que formaram a partir da vontade do povo, dando seu voto para parlamentares que os representassem. Outorgada são conjuntos de leis maiores que são feitas segundo a vontade de um ou demais detentores de poder,
não tenta a participação do povo. Para saber qual a diferença entre a Constituição outorgada e a Constituição promulgada, basta lembrar o que é imposto pelo Executivo. Países democráticos, no entanto, operam através da promulgação, isto é, através da ação de um poder legislativo eleito. Há uma discussão. Encaminha-se o projeto para ser assinado pelo presidente. Para a promulgação, há uma convocação de uma Assembleia Constituinte. Após 18 anos no poder, Getúlio, no dia 24 de agosto de 1954, por volta das 8h30, tirou sua própria vida devido à pressão dos altos comandos militares. Exigiam o seu licenciamento do cargo de presidente. Deixaram em cima da sua mesa uma carta a qual dizia: Mais uma vez, as forças e os interesses contra o povo coordenaram-se e novamente se desencadeiam sobre mim. Não me acusam, insultam, não me combatem, caluniam e não me dão direito de defesa. Precisam sufocar a minha voz, impedir a minha ação, para que eu não continue a defender como sempre defendi, o povo e principalmente os humildes. Tenho lutado mês a mês, dia a dia, hora a hora, resistindo a uma pressão constante, incessante, tudo suportando em silêncio, tudo esquecendo, renunciando a mim mesmo, para defender o povo, que agora se queda desamparado. Nada mais vos posso dar, a não ser o meu sangue. Se as aves da rapina querem o sangue de alguém, querem continuar sugando o povo brasileiro, eu ofereço em holocausto a minha vida. Escolho este meio de estar sempre convosco. Quando vos humilharem, sentireis minha alma sofrendo ao vosso lado. Quando a fome bater à vossa porta, sentireis em vosso peito a energia para lutar por vós e vossos filhos. Quando vos vilipendiarem, sentireis no pensamento a força para a reação. Meu sacrifício vos manterá unidos, e meu nome será a vossa bandeira de luta. Cada gota de meu sangue será uma chama imortal na vossa consciência e manterá a vibração sagrada para a resistência. Ao ódio, respondo com o perdão, e aos que pensam que me derrotaram, respondo com a minha vitória. Era escravo do povo, e hoje me liberto para a vida eterna. Mas este povo de quem fui escravo não será mais escravo de ninguém. Meu sacrifício ficará sempre em sua alma, e meu sangue será o preço do seu resgate. Lutei contra a expoliação do Brasil. Lutei contra a expoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida. Agora vos ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história.